Exportar dados CSV é quase que um recurso obrigatório dentro de qualquer sistema. E nesse vídeo eu vou mostrar como que você faz isso dentro do Zano de uma maneira muito rápida e fácil e extremamente profissional, porque a gente vai organizar toda essa exportação para CSV dentro de função e vai ficar muito organizado e você vai ver na prática. E no final eu vou mostrar como que você faz o upload automaticamente no storage do Zano, ou seja, ao invés de baixar direto, gerar o CSV e baixar, você pode armazenar dentro do storage para você poder fazer o download futuramente, né, ou disponibilizar dentro do teu sistema. E você vai ver tudo isso nesse vídeo. E se você quiser dominar o Zano, eu vou deixar o link aqui embaixo do portal No Code BR, onde eu tenho dois cursos. Zano Descomplicado 1.0, esse totalmente gratuito, e o Zano Descomplicado 2.0, que faz parte da comunidade Elite No Code, onde você vai ter recursos mais avançados, um treinamento completo para você dominar o Zano. E agora eu vou mostrar como que você faz para exportar dados para CSV dentro do Zano. Tanto dados que estão nas tabelas, né, no banco de dados do Zano, mas também você puxando dados de uma API externa e já gerando CSV. E esse pode ser um recurso muito poderoso dentro do teu sistema. Então fica comigo até o final para você não perder nada. Então basicamente, para você criar CSV dentro do Zano a partir de dados, é muito simples. O Zano traz um filtro, né, que é esse daqui, ó, CSV Create, onde você organiza os dados. O que você precisa para poder exportar os dados para CSV? Aqui você coloca o cabeçalho, ou seja, as colunas, né, o nome das colunas, e aqui ó, no filtro, na primeira linha, você coloca o array com o JSON com todos os objetos. Ou seja, você vai exportar dados, eu já vou mostrar ali de uma tabela, você vai fazer essa configuração. Então você usa o filtro CSV Create, aponta aqui a variável da onde que veio o JSON que você quer exportar, e aqui as especificações do próprio CSV, né? Qual que é o caractere separador para agrupar dados que, né, tem mais de uma palavra, e esse outro parâmetro aqui, tá? Então, basicamente, ele já traz isso por padrão. O que você precisa setar é o array de objetos, ou seja, a lista, né, que você quer exportar para CSV. E aqui em cima, como eu falei, é o cabeçalho. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma função porque você vai poder utilizar isso em todo o teu sistema. E essa função é muito poderosa. Por quê? Porque você vai deixar de uma forma automática. E eu vou mostrar isso com dois exemplos. Você exportando os dados do banco de dados do Zano, né, de uma tabela, ou você exportando de uma API. Então, essa função, ela fica como, eu até chamei ela, função gera CSV. E dependendo do que você quiser, essa função, ela está pronta para você exportar os seus dados de uma maneira muito rápida. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa função? Eu tenho uma variável do tipo texto lista, né, um array de lista, um array de texto, que é onde a gente vai ser o nome das colunas, o nome do arquivo que eu posso personalizar, as linhas, né, que eu vou receber, ou seja, a lista de objetos que eu quero exportar, e aqui eu coloquei a opção se você quer fazer o upload, porque aqui essa função já está pronta. Você vai poder, por exemplo, se você chama um endpoint no Zano, você vai poder fazer o download direto, ele gera o CSV, você já faz download, mas também essa função ela já está pronta para você, ao invés de fazer isso, já fazer o upload para o storage do Zano para você baixar futuramente, ou seja, você vai armazenar no storage. Então, basicamente, o que essa função faz? Ela cria o CSV aqui na primeira linha, né? Criando a variável. Então, aqui, ó, aqui é o cabeçalho e aqui é o conteúdo CSV, né? Utilizando esse filtro. E aí eu coloquei uma condicional. Se a variável isUpload for igual a true, o que ele vai fazer? Ele vai criar o arquivo CSV com o nome que eu coloquei aqui, ó, que for passado para a função, .csv, qual que é o conteúdo desse arquivo, que é a variável CSV que a gente gerou aqui em cima, e aí o próximo passo é o quê? É a gente retornar, né, na verdade aqui essa função, ela vai subir para o storage, né, o arquivo para o storage do Zano, a gente vai ver na prática. Então, basicamente eu pego aqui o que ele gerou, né, o arquivo bruto, coloco o file name, aqui eu estou concatenando com o horário de agora em timestamp, para o quê? Para cada arquivo ficar diferente. Então no momento da exportação,
ele vai colocar o file name, vai colocar um traço mais a hora em timestamp, e aí vai ser .csv. Então a gente vai ver esse exemplo na prática. E aqui, caso contrário, se você quiser baixar direto esse arquivo, o que precisa fazer? A gente precisa setar no cabeçalho esse conteúdo aqui, tá? Então é bem tranquilo. Deixa eu até, para você, qualquer coisa, conseguir copiar, ó. Content, disposição, esses parâmetros. E aqui o file name eu coloquei de forma genérica, aonde a gente está renomeando, né? Estou repassando o que tem 2 pontos file name para o que eu recebi aqui no input dessa função. E aí eu vou concatenar com o horário aqui também, né? Aqui, ó, traço, o horário em timestamp, e ele vai me gerar essa variável e vai fazer o retorno, tá? Então, basicamente, é isso. E agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma tabela de contatos, tá? Tem aqui vários contatos. E o que eu vou fazer? Eu criei uma outra função que se chama função exporta contatos, tá? Ela tem o mesmo parâmetro isUpload. Por quê? Porque eu vou utilizar esse parâmetro para chamar a função que eu criei anteriormente. E aí, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando todos os registros, os contatos. Eu poderia filtrar algum tipo de contato específico, mas esse não é o objetivo do vídeo. E aí, eu customizei aqui, ó, somente as colunas que eu quero. Então aqui, ó, nome, e-mail, função, empresa e telefone, que são essas primeiras colunas aqui. E aí, o que eu faço? Aí eu mando chamar aquela função que eu criei. Olha que interessante. O que eu preciso passar? O cabeçalho, ou seja, o nome das colunas, o nome do arquivo que eu quero. Então, isso daqui eu posso colocar qualquer nome. E aqui, uma lista, né? Um JSON, uma lista de JSON, um array, na verdade, que é os contatos. Ou seja, eu pesquisei todos os contatos na minha tabela, joguei para essa variável contato e estou passando ela como parâmetro para minha função de gerar CSV. E aqui, essa variável que vai controlar se eu quero baixar, né, fazer o download no momento que eu chamo a função, né, assim que ele gera o CSV eu já consigo baixar, ou se eu quero fazer o upload desse arquivo aqui. E ele está pegando da variável dessa função. Então, uma função chamando a outra, totalmente organizado. Essa função você pode criar aí na sua aplicação e ela vai funcionar para exportar qualquer CSV. E aí as pessoas me perguntam, por que eu utilizo o Usando? O Usando te traz muitas facilidades. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a lista de contatos, que é aqui, ó, retornando da tabela, todos os contatos é um array. E aí, opa, o que acontece aqui? Eu tenho os contatos, que é o quê? Uma lista de um array de objetos, certo? Uma lista de objetos com todos os contatos que eu busquei lá na tabela. E aí eu estou utilizando o filtro chamado First, que vai pegar somente o primeiro registro, somente o primeiro objeto. Então, o primeiro objeto, né, o primeiro contato lá da minha tabela. E aí, ele tem esse outro filtro que eu consigo pegar só as chaves do objeto. Ou seja, porque é isso que eu quero exportar. Então, imagine que eu tenho aqui um objeto, né? Você já vai ver na prática aqui. Mas, basicamente, ó, deixa eu executar, que vai ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó, o upload false, e ele vai baixar aqui. Então, basicamente, o que ele fez, ó? Ele baixou, ó, a lista de 114 contatos. Tá aqui um array, ó, objetos. E aqui são as chaves. Eu tô pegando aqui, ó, aquela função do cabeçalho, eu pego somente esse primeiro objeto e falo desse primeiro objeto que eu quero pegar o quê? Somente a chave, que é esse amarelinho aqui, que vai ser o nome das minhas colunas. Por quê? Todos os dados, todos os objetos têm o mesmo padrão, né? Chave valor, e são essas as chaves. Ou seja, o cabeçalho do meu CSV vai ser esse. E aí depois, deixa eu tirar aqui, ó. Ele chamou a função e olha aqui, ó, como que ele... deixa eu pegar aqui, ó. Como que ele chamou aqui, ó. Então, aqui os parâmetros, como é que ficou? Ó, os cabeçalhos ele pegou automático. Então, independente do CSV que for, se você utilizar essa mesma analogia e tiver padronizado o JSON, ele vai exportar tranquilamente. Nome do arquivo e aqui todas as linhas. E aqui, ó, ele já me gerou o CSV. E aqui eu consigo, inclusive, deixa eu executar novamente, ó, consigo baixar, né? Se eu quiser baixar direto. Então, eu vou
baixar e vou abrir o CSV. E tá aqui, ó, o CSV exportado muito rapidamente, de uma maneira muito fácil. Beleza? Aqui agora eu já resolvi. Se eu quiser fazer o upload, eu só marco como true. E aí eu vou vir aqui no meu storage, aqui ó, aqui em file. E aqui, tá aqui o meu CSV para eu baixar. Mesma coisa, ó. Vou baixar. Salvei. E ele gerou. Ou seja, eu tenho as duas formas totalmente organizadas. Como eu falei, essa função vai servir para qualquer aplicação. Vai ser uma função genérica que vai resolver o teu problema para exportar dados dentro do Zano. E para fechar esse vídeo, eu quero dar esse bônus, que é o quê? A possibilidade de você não só fazer isso com tabelas do Zano, mas imagine que você consultou uma API e você quer, por exemplo, gerar um exportador de dados de uma API. Você vai lá, busca os dados de uma API e joga por um CSV. E é isso que essa outra função que eu criei aqui faz. Basicamente, eu peguei essa função que provavelmente você já viu em outros vídeos aqui no canal, que é uma função, é uma API que gera dados aleatórios, né, fakes de usuários. E basicamente ela tem essa estrutura aqui, ó. Ela traz nos resultados objetos com vários parâmetros do usuário, e-mail, nome, país, e a gente vai exportar sem armazenar no Zano. A gente só vai buscar os dados, busquei os dados, eu já vou exportar para um CSV. Então, a estrutura é muito simples. O que eu faço? Eu faço a chamada dessa API e passo a quantidade de registros, né? Porque eu tenho esse parâmetro aqui na API que eu posso fazer isso. E aí ela vai me retornar esses registros. E aí o que eu faço? Eu pego o caminho específico aqui, ó, que é o retorno dela, response.result.results, que é basicamente aqui, ó, ela retorna todos os dados de usuário dentro de results. E aí eu chamo a função da mesma forma, ó. Pego ali os usuários, pego o primeiro objeto, pego as chaves para ele gerar o nome das colunas e aí passo o usuário aqui que ele retornou como parâmetro. Então vamos ver na prática. Vou gerar e aí vou fazer o download. Ó, tá aqui. Aqui quando é um objeto aninhado, ele traz aqui, ó, esses dados, dessa forma aqui, ó. Traz totalmente organizado por coluna e aí você já resolve o teu problema. Então, independente da API, se você utilizar a mesma função ali, ele vai resolver. Por quê? Essa é a grande facilidade, o grande benefício de você utilizar funções para reaproveitar, para fazer um negócio global, né? Pensar de forma que você não tenha que ficar criando para gerar CSV em cada lugar. Cria uma função e ela se responsabiliza por fazer aquela operação que você precisa, no nosso caso, a exportação para o CSV. E aqui, só para a gente fechar, ó, vou colocar aqui 100 registros, 100, quero que ele me retorne 100 e vou exportar, vou fazer o upload, ou seja, ele vai baixar 100 usuários, né, vai retornar 100 usuários e eu vou exportar isso para CSV e depois vou subir no storage do Zano. Ó, tá aqui, ele já me gerou aqui, ó, esse arquivo. Se eu vim aqui em Files, ele tá aqui, ó, acabou de gerar. Eu vou baixar só para você ver o resultado. E a gente também tem aqui, ó, 100 usuários migrados, retornados de uma maneira muito rápida. O poder do Zano só para a gente fechar esse vídeo aqui. Agora vamos imaginar 2.000, vamos ver, 1.000. Em quanto tempo ele demora? Ele vai lá na API, retorna esses dados, gera o CSV e já sobe no storage. 1.000 contatos, vamos ver? 5 segundos. Na verdade demorou 1.32, só que para subir aqui, ó, ele tá me dizendo que demorou 1.32 para gerar esses dados aqui. 1.000 contatos exportados de uma API externa. Então olha o poder que isso te dá. Então se você precisa exportar dados e quer utilizar o Zano, pode ter certeza que essa é uma opção muito simples, muito fácil, muito rápido de você implementar no teu sistema com o Zano. Tá ok? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.